Mas vamos lá. Então, o objeto, né, de estudo da nossa disciplina são os direitos e as garantias fundamentais. E já trabalhamos, já estudamos vários e vários direitos fundamentais. Mas será que são expressões sinônimas? Gente, e muito cuidado com isso, porque é algo muito comum a gente se deparar com apresentações de trabalhos de conclusão de curso de alunos lá do 10º período e às vezes até profissionais do direito confundirem essas expressões, tratarem as expressões como se fossem sinônimas, né, se referir a um direito fundamental como se fosse uma garantia fundamental e se referir a uma garantia fundamental como se fosse um direito fundamental. Então são coisas diferentes. Direitos fundamentais e garantias fundamentais. Então essa diferença que é importante, e quando a gente percebe que, né, quem está fazendo a apresentação, quem está dando a entrevista, quando a gente percebe que a pessoa tem essa noção de que direito fundamental é uma coisa, garantia fundamental é outra, né, a gente já começa, o sujeito entende de direito constitucional, sabe de direito constitucional, porque tem essa noção de que direitos e garantias fundamentais são coisas distintas. Olha, né, o título aqui dessa nossa aula são as garantias fundamentais relacionadas ao direito fundamental de segurança jurídica. E aí, inicialmente, nós precisamos diferenciar. Nós precisamos entender o que são direitos fundamentais e o que são garantias fundamentais. De forma muito simples, daqui a pouco eu conceituo, mas só para a gente poder ter essa noção do que é uma coisa e o que é a outra, os direitos são as vantagens estipuladas pelo ordenamento jurídico. Então, as vantagens que a Constituição me confere são os direitos. São normas de cunho declaratório. Então, olha, eu tenho o direito à vida, eu tenho o direito à propriedade, eu tenho o direito à igualdade, eu tenho o direito à liberdade. E aí, de forma muito inteligente, de nada adiantaria prever uma série de direitos se não fossem previstas garantias. Porque as garantias são um instrumento, são um mecanismo que serão utilizadas para poder fazer valer os direitos. Então, quando eu tenho um direito fundamental violado, ou quando ele estiver na iminência de ser violado, eu, para preservar o meu direito, ou então, para eu poder restabelecer o meu direito, eu vou me utilizar de uma garantia. Um exemplo prático para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho o direito à liberdade de locomoção. Está escrito na Constituição Federal que em tempo de paz todo mundo é livre para ir, vir e permanecer no território nacional. Então eu tenho o direito de liberdade de locomoção. Esse é o meu direito fundamental. Agora, se a Constituição previsse apenas o direito fundamental de liberdade de locomoção, se esse meu direito fosse violado de uma forma ilegal, o que aconteceria se eu não tivesse uma garantia a esse meu direito? Então, olha, está escrito na Constituição que eu tenho o direito à liberdade de locomoção. E aí, sem ter feito nada de errado, eu sou preso. Eu tenho violado o meu direito à liberdade de locomoção por ato extremamente ilegal, por um ato de abuso de poder. Eu sou preso. Se eu não tivesse a garantia do habeas corpus, eu permaneceria preso enquanto a autoridade que me prendeu quisesse que eu ficasse lá. Tá vendo? Então, eu tenho o direito fundamental, que é a liberdade de locomoção. Em contrapartida, para preservar esse direito de liberdade de locomoção, ou para restabelecer esse direito de liberdade de locomoção, no caso de violação indevida a esse direito, eu tenho a garantia do habeas corpus. Então, o habeas corpus está a serviço do direito de liberdade de locomoção. Então, o direito de liberdade de locomoção é o direito fundamental,
e o habeas corpus é a garantia fundamental. Tá vendo? Então, as garantias fundamentais estão sempre a serviço dos direitos fundamentais e servem para proteger esses direitos, para evitar que eles sejam violados ou para restabelecer esses direitos no caso de violação. Vamos conceituar isso aqui para ficar mais fácil. Então, olha. As garantias fundamentais são instrumentos que servem para evitar a violação a direitos fundamentais ou para restabelecer esses direitos no caso de efetiva violação por ato ilegal ou com abuso de poder. Então, as garantias são normas assecuratórias, são normas instrumentais, ou seja, só vai existir a garantia se existir um direito ligado a ela. Eu dei o exemplo do habeas corpus, então o direito ligado à garantia do habeas corpus é o direito de liberdade de locomoção. Então, todos os remédios constitucionais que nós vamos estudar, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, mandado de segurança, então todos os remédios constitucionais são garantias fundamentais. Então, essa é a diferença básica entre direito fundamental e garantia fundamental. Então, sempre lembrar isso. São coisas distintas, são institutos distintos. E aí a garantia sempre é um instrumento a serviço do direito, para evitar que esse direito seja violado ou para restabelecer esse direito no caso de uma violação. Então, ficar atento a isso. Então, a partir de agora, a gente passa a estudar várias garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Uma última observação aqui, em relação a direitos. São normas declaratórias e garantias são normas assecuratórias.
Então, a garantia sempre está a serviço do direito. Para quê? Evitar violação ou estabelecer em caso de violação. Para assegurar o direito. Por isso, normas assecuratórias. Bom, nós vamos estudar várias garantias fundamentais que estão previstas aí no artigo 5º. A começar pelo princípio da legalidade, que já foi objeto de estudo no direito penal, né, que vira e mexe a gente se depara com esse princípio. Princípio da legalidade. Gente, essa é uma garantia importantíssima. O princípio da legalidade, ele é essencial no Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que se organiza com base em leis. Deixa eu voltar aqui. O Estado de Direito é aquele que se organiza com base nas leis. E além de se organizar com base nas leis, né, ele próprio cria essas leis e ele deve obediência também às leis. O próprio Estado só pode agir com base nas leis que foram por ele criadas. Então essa é a primeira garantia que nós vamos estudar. A garantia do princípio da legalidade. O que é essa garantia? Ó, ela vem prevista no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Garantia importantíssima. Eu vou dar um exemplo prático da importância dessa garantia da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então é só a lei que pode me obrigar a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Voto é obrigatório. Por quê? Porque a lei manda. A lei determina. Se eu não cumprir com essa obrigação, eu vou ter algumas penalidades, eu vou sofrer algumas sanções. E aí um exemplo prático que aconteceu na minha vida, que eu tive que invocar a garantia do princípio da legalidade. Antes da pandemia, um certo sábado à tarde, eu estava aqui em casa, né, tranquilo, meus meninos estavam para casa da minha mãe, a minha esposa estava para casa da mãe dela, eu tranquilo aqui, sossegado, acho que eu estava assistindo Caldeirão do Hulk, né, de tão tranquilo, para você ver, uma pessoa no sábado à tarde assistindo Caldeirão do Hulk, tranquilo da vida, se não me falha a memória, eu estava tomando a cerveja gelada também, e aí até que meu telefone toca, quando o meu telefone toca, era a minha sogra, falando assim, olha, você poderia me fazer um favor, porque faleceu uma amiga minha, e eu tô sem carro aqui agora, você poderia me levar no velório dessa minha amiga? Aí, qual foi a minha salvação, a minha garantia fundamental? Princípio da legalidade. Falei, sogra, existe alguma lei que me obrigue a levá-la no velório dessa sua amiga, em pleno sábado à tarde, interrompendo a minha audiência do Caldeirão do Hulk, a minha cerveja gelada? Existe alguma lei que me obrigue? Porque se não existir nenhuma lei que me obrigue a levá-la no velório da sua amiga em pleno sábado à tarde, eu, felizmente, não estarei obrigado a levá-la. Porque segundo o princípio da legalidade, segundo essa garantia fundamental, essencial, a existência com dignidade do ser humano chamado genro, eu não sou obrigado. Só é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Tá vendo? Então, olha só. Olha o tamanho da importância dessa garantia fundamental. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
E aí, esse virtude de lei deve ser interpretado de forma ampla. Como assim? Interpretado de forma ampla. Olha, quando a gente fala em lei, não é somente a lei ordinária, né? Não é somente a lei criada pelo poder legislativo. É lei em sentido amplo. Então, enquadra-se ali o decreto, a portaria. Ó, o decreto está aqui incluído, o decreto pode ser interpretado como lei, né? Se está previsto um decreto que te exige fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, tem que cumprir. Né? Por isso a interpretação aqui ela é uma interpretação extensiva, a interpretação de forma ampla. Decreto, portaria, emenda constitucional, resolução. Essa interpretação, ó, em virtude de lei, tem que ser de forma mais ampla possível. Né? Todos esses atos normativos aqui, se existir alguma determinação de se fazer alguma coisa ou de se deixar de fazer alguma coisa, tem que ser cumprida com base no princípio da legalidade. Então nós vamos interpretar a lei de uma forma bem ampla, como se fosse norma. É necessário uma norma para que eu seja obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, porque caso não exista nenhuma norma, eu não estaria obrigado. Manuel, isso é uma garantia. Por quê? Ela vai garantir o gozo de todos os outros direitos. Olha, eu não terei a violação, eu não terei que fazer nada que eu não esteja obrigado, a não ser que essa obrigação esteja prevista na norma. E olha só que interessante. A norma não tem essa função de organizar a vida em sociedade. Muitas vezes, se a norma ela é criada pelo legislativo, ela foi criada pelos nossos representantes. Então, o princípio da legalidade, né, esse artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, na verdade, não é um direito fundamental, e sim uma garantia fundamental. Beleza? Qual que é o objetivo do princípio da legalidade? O objetivo é limitar o poder do Estado, que somente poderá exigir condutas quando previstas em normas legitimamente produzidas. Então esse é o objetivo, né? Qual que é a garantia que o princípio da legalidade nos concede? Nos concede a garantia de que, olha, eu só posso, o Estado só pode exigir que eu faça alguma coisa ou que eu deixe de fazer alguma coisa se essa exigência estiver prevista em uma norma e desde que essa norma seja uma norma válida, desde que ela tenha sido legitimamente criada. Então, o objetivo do princípio da legalidade é limitar o poder do Estado. Estado, você pode exigir que as pessoas façam alguma coisa ou deixem de fazer alguma coisa? Pode. Desde que você crie de forma legítima uma norma com essa exigência. Então esse é o objetivo
do princípio da legalidade. Certo? Então, primeira garantia, o famoso princípio da legalidade. E aí, algo que nós precisamos fazer, a diferença, é entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Existe diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal? Existe diferença. Existe diferença. São coisas distintas e que são coisas cobradas em prova. Você tem que saber essa diferença, porque senão você vai se complicar na hora da prova.